pessoal, estamos aqui novamente, agora com a parte do trabalho, que é a planilha, né? Então, essa planilha é uma planilha que eu uso há bastante tempo, tá? Ela é uma planilha bem completa, né? Uma planilha bem completa que fala de receitas, despesas, como você está tratando, somente lembrando do vídeo anterior, questão do que é despesa e o que é custo. Como eu estou tratando somente das minhas atividades, da minha vida, né? Então, tudo é despesa. Não tem um custo, tá? Então, tudo são despesas, tá bom? Então, olha só. Começamos pela primeira planilha que vocês vão ver aqui, que chama Cash Flow. Ela é um resultado de quê? Do resumo das receitas e despesas que vocês irão fazer, tá bom? Então, olha só nesse lado aqui. Se puder até aproximar mais um pouco aqui para eles verem, olha, eu coloquei do mês de junho de 2020 a junho de 2021. Isso aqui vocês não vão, digamos assim, mexer, porque já é automatizado, tá bom? Quando vocês forem preenchendo a questão das receitas, das despesas em geral, ele já vai te dar essa planilha prontinha aqui, tá bom? Então, olha só. O caixa inicial que você tem, né? A receita que você tem no mês de junho, que você recebe, as despesas que você tem e o caixa final. Esse caixa final em junho, estão vendo aqui, ó, ele sempre vai ser o que? O caixa inicial do mês seguinte. Estão observando? Em junho, aqui, por exemplo, o meu caixa final foi R$ 1.047,40. Ou seja, o que sobrou, né, da diferença de receita e despesa, R$ 1.047,40. Ele vai ser o meu caixa inicial do mês seguinte, que é julho. Então, olha só, aí ele vai somar com as receitas e diminuir com as despesas. Sobrou quanto? R$ 1.568,80. O final do mês de julho eu fechei com isso. Significa dizer que em agosto eu iniciei com o valor que terminei em julho, entenderam? E assim por diante. Sendo que no final aqui do ano você tem uma previsão de caixa final, ou seja, o que sobrou durante todo esse ano, de junho de 2020 a junho de 2021, está ali o resultado, 14.200 e alguma coisa. Isso é uma previsão. Esse fluxo de caixa pode ser alterado aqui com as receitas, com as despesas. Pois bem, vamos ver isso agora, tá? Outra pergunta que vocês me fizeram. Esse gráfico aqui, professor? Não, o gráfico não precisa mexer. Quando você for lançando os valores, ele automaticamente vai preenchendo, vai mudando aqui os gráficos. Tá bom? Isso nós vamos fazer no laboratório, tá? Ensinar vocês a mexer com a questão desses gráficos em Administração Financeira Orçamentária 2, que a gente precisa bastante. Então, só para vocês terem uma ideia, olha só, essa primeira linhazinha aqui é o caixa final, ó. A linha, um azul bem clarinho, que vocês vão ver aí no documento que eu enviei, tá? Então, ele começa aqui em junho, ó, 0, né? O caixa inicial. E ele vai aumentando de modo que ele chegue a mais de, tá vendo a linha aqui, ó? Tá mais de 12 mil. O caixa final é 14 mil alguma coisa, então ele tá aqui, tá subindo, tá bom? Ele vai subindo ao longo do tempo. Você pode ver se ele tá bem, deixa eu ver aqui, pra vocês verem o gráfico como um todo, né? Olha só, tá vendo? Agora dá pra ver tudo, né? Tá vendo? O caixa final deu mais de 14 mil, a linha de 14 mil aqui, ó. Então tá batendo certinho. Vamos pegar essa linha amarela, que são as despesas, olha só, tá? Ó, tá sempre abaixo de quê? De 2 mil, pode olhar lá que não tem nenhuma despesa acima de 2 mil. A linha vem aqui, ó, e termina
em junho de 2021 com o quê? 1.228,60, tá bom? Então é só para você ter noção como é que está se comportando as suas despesas, receitas e o seu caixa final, que é a diferença entre elas, tá bom? Então o seu caixa final, ó, tá bem, tá subindo, tal. Suas receitas, teve um mês que subiu, essa rosinha, teve outro mês que subiu aqui em maio, mas se permaneceu mais ou menos que numa frequência nesse trecho aqui, entre outubro e 21, outubro de 2020 e junho de 2021, que subiu um pouquinho, você deve ter recebido, por exemplo, 10º, alguma coisa, e suas despesas foram oscilando mais ou menos numa linha reta, constante. Isso é o ideal de suas despesas, você manter uma constância nas despesas, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu preencho? Aqui, ó. Vamos lá? Junho de 2021. Você vai colocar o seu salário, se você tem auxílio transporte. Ah, a pessoa não tem um auxílio transporte. Coloca 0. Auxílio fardamento. Eu coloquei na época aqui, porque era questão de militar, né? Quem era militar, quem não era. Então, 0, gratificação de representação, 13º, férias. Você pode alterar. Ah, professor, eu não recebo, não tem esse negócio de auxílio fardamento. Coloca outro nome aqui. Coloca auxílio alimentação, ou então ticket refeição. Pode colocar, não tem problema. Quem recebe ticket, né? Ou então comissão. Isso daqui você pode alterar, tá bom? Férias, quando é que você recebe férias? Então você coloca o valor do seu salário, ele já vai somar automaticamente. Aí você soma o salário com o seu auxílio transporte, se tiver, com auxílio ticket refeição, com uma comissão, né? E aí no final ele soma sozinho, tá bom? Então ele vai te dar um gráfico aqui, você vai fazer isso mês a mês. Observe, aí vai te dar um gráfico, vamos baixar aqui um pouquinho. Opa, deixa eu baixar aqui. Olha só, o gráfico aqui, ele vai te dar uma ideia do que eu tenho de receita na minha vida. 77,14% das minhas receitas é só o salário, tá vendo? O restante é o quê? É o 13º, um auxílio transporte, um ticket de refeição, comissão, tá? Isso é o retrato de quê? Do ano, tá bom? Então, o que eu recebo de receita durante um ano? 77, nesse caso aqui, 77,14 é só salário. O restante é o quê? Auxílio transporte, repetindo. Auxílio, ticket de alimentação, comissão, alterem conforme a sua necessidade, tá bom? E quando vocês forem preenchendo, o valor já vai somando automático. Tá vendo aqui na fórmula? Não mexa nessa coluna aqui, tá bom? Na total mensal. Aqui você não mexe. No restante aqui, ó, pode ficar à vontade para mexer, tá bom? Onde está escrito total mensal e aqui embaixo, ó, onde tem fórmula, não mexe, que ele já vai estar automatizado, tá? E aqui as despesas, gente. Para falar de despesas, esse quadro de despesas é grande, né? Ele é um resumo desses outros quadrinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, primeiro, eu não mexo aqui, eu não preencho nada aqui. Você preenche lá primeiro. Aqui, ó, despesas de alimentação. Então, você vai colocar aqui, ó. Tá? Em junho. Pode colocar desse jeito mesmo, ó. Junho de 2020, padaria, eu gasto 250. Outra coisa aqui, eu coloquei padaria, mas você pode colocar outra coisa que você queira, né? Vamos colocar aqui, deixa eu alterar aqui, supermercado, olha só, bem facinho de você fazer, supermercado, tá bom? Supermercado. Comer fora, você pode colocar assim mesmo, então restaurante,
Verduras que eu gasto durante o mês, carne que eu gasto. Aqui já dá o total do que você gasta por mês, tá? E aí é mês a mês, tá bom? Então, você depois vai ter um retrato lá embaixo, olha só, do que você gasta. Compra do mês, gasto isso. Padaria, eu gasto isso. Comer fora, tanto. Verduras é tanto por ano. Carne é tanto que eu gasto por ano. E aqui em cima você tem um retrato mês a mês, tá bom? E aí você vai fazendo para cada um, ó, por despesas com transporte. Ah, eu uso carro, isso aqui. Coloca lá, olha só. Preço unitário do combustível. Você coloca o preço, quantidade de litros que você utiliza no mês. Aqui ele vai dizer o subtotal, né? Por exemplo, você colocou, você usa 1,80 o álcool ou gasolina, altera aqui, 60 litros eu utilizo por mês. Você já tem uma noção de quanto você utiliza. Então eu gasto, ele já multiplica automático. 1,8 vezes 60 dá 108. Manutenção do veículo, que é importante eu colocar. Então nas despesas, gente, para retratar o meu orçamento mais fidedigno, mais real possível, eu tenho que fazer o quê? Retratar todas as despesas e receitas, principalmente as despesas. Ah, mas é só o veículo, é só o combustível, eu coloco só o combustível no carro. Tem certeza? Não há previsão, por exemplo, um furo de um pneu, uma troca de óleo de 2 em 2 meses, ou 3 em 3, ou 4 em 4 meses, dependendo do tanto que você utiliza o veículo, e aí você tem um total mensal, tá bom? E aqui, olha só que interessante, no gráfico, você consegue ver aqui, ó, despesas com transporte. Eu sei que das minhas despesas no ano com transporte, olha só, combustível, quase 40%, o resto tudo é manutenção dele. Manutenção do veículo é bem cara mesmo, tá bom? E aí você coloca aqui, por exemplo, despesas com lazer. Ah, eu tenho despesas com lazer? Tenho. Cinema, restaurante, viagem de férias. Quando é que eu faço uma viagem de férias? No mês de agosto. Então coloca lá, que em agosto você vai prever que vai gastar tanto. Viagens esporádicas. Ah, eu vou em Pirinópolis, vou em Caldas Novas, vou não sei onde. Coloca aqui. Ah, eu acho que eu vou no feriado lá de Corpus Christi, em junho. Ótimo, então coloca aqui, ó, viagens esporádicas. Quanto é que você vai gastar lá? Tá bom? Clube, se você paga algum clube, alguma coisa, você vai para um clube, vai lá no Salto Corumbá, vai lá em Pirenópolis, numa cachoeira, coloca aqui o valor que você vai gastar, tá bom? E aqui você tem um retrato, ó, embaixo no gráfico, que não precisa mexer, do que eu tenho com despesa de lazer. Olha só, cinema, quanto é que eu gasto por cinema por ano? Das minhas despesas? 7, quase 8%. Restaurante, 21%. Clube, né? 9%. A maior fatia aqui que eu gasto é com o quê? Férias. Tá bom? Então, olha só. E aí você vai passando nas abas. Saúde, se você tem plano de saúde, compra remédio com frequência. Pode usar, olha só, uma reserva de contingência também, o dinheiro que você está guardando, né? Habitação, né? A habitação, ele engloba o quê, gente? Esse daqui é um gráfico importante que vocês têm que fazer. Habitação, olha só, taxa de manutenção do imóvel. Você pode colocar qualquer item aqui em cima que você julgue necessário. Ah, não, professor, não tem. Nessa época aqui era para o militar, então o militar ele paga uma taxa de manutenção, né, do imóvel, que é da União, né? E ele paga, já vem descontado isso no contra-cheque e tal. Então você pode mudar, né? O que tem de despesa na minha habitação? Energia? Tem. Água? Tem. Telefone fixo? Ninguém usa mais, você pode colocar aqui, ó. Né? Ah, a pessoa não tem telefone fixo. Não tem problema, coloca lá, ó. Internet. Taxa de manutenção. Professor, não tem taxa de manutenção. Ótimo, então coloca o seguinte, você tem TV a cabo, né? TV a cabo.
Não tem problema, tá bom? Você vai mudando aqui conforme sua necessidade, tá? E olha só, quando eu mudo em cima, olha como é que fica o gráfico. Tá bom? Então, você já vê as diferenças aqui, tá bom? O que eu gasto com energia, com água, com telefone e etc. Tá bom? Outra coisa, vamos para outro gráfico. Impostos. Opa, esse aqui é o último. E não menos importante. Opa. Ainda tem mais, desculpa. Impostos. Professor, em junho eu não pago IPVA, né, DPVAT do meu automóvel. Eu pago aqui em novembro, tal. Então, você vê aí onde é que você paga. Ah, eu vou pagar as minhas contas são fevereiro, março e abril de 2021. Então, você coloca aqui. Tá bom? Imposto de renda. Você paga ele, já vem na folha. Se você colocou o valor lá nas receitas do seu salário, por exemplo, se você já colocou o seu salário, tá? Líquido lá, já deduzindo o imposto de renda, então você bota aqui imposto de renda 0, tá bom? IPTU, quanto é que você paga? É mensal? Todo mês ou você paga em 3 cotas? Coloca aqui. E aí já vai dar um retrato aqui do que você paga de imposto. Tá bom? Educação. Você faz um curso de inglês, né? Você faz um curso de inglês, você tem um seminário que você vai, um congresso, você paga a creche da sua filha. Para educação você usa a internet ou não, né? Revistas que você assina, né? Isso tudo vocês vão adequando. E despesas com investimento. Professor, mas é uma coisa estranha falar em despesa e em investimento. Ora, se eu estou... Um investimento é meu. E ele é uma despesa. Vejam bem, olha só como se casa o que a gente tem falado nas aulas. Todo investimento que eu vou fazer, ele é o quê? Positivo ou negativo? Ele é negativo. Ele é negativo. O resultado desse investimento é positivo. Por quê? Recapitulado nas aulas anteriores. O investimento ele é negativo porque eu estou tirando ele de algum lugar. Eu estou tirando ele da minha receita e investindo ou aplicando em algo. Então ele é negativo. Até que eu consiga pegar esse dinheiro que eu investi e devolver para mim mesmo e aí ter os lucros, os dividendos, os juros decorrentes dessa aplicação para mim. Aí vai virar positivo. Por exemplo, eu pego R$100 do meu salário, tiro. Se eu tirei da receita, tudo que eu tiro da receita é o quê? Negativo. Coloquei onde? Na poupança. Ótimo. Daqui a um ano eu recapitulo isso. Por exemplo, vamos supor que você tem lá acumulado, daqui a 12 meses, 115. Ótimo. Eu pego os 100, devolvo para mim mesmo. E qual foi o meu lucro? R$15. Tá bom? Entenderam? Então, olha só. Então, você faz uma previdência. Você pode colocar aqui outra coisa, poupança, previdência da sua filha, um fundo de investimento, um CDB, que nós vamos estudar isso. Como é que funciona um CDB? Só para curiosidade, o CDB é um certificado de depósito interbancário. O que significa isso? Você, é curioso, a gente só vê, só costuma ouvir que o banco empresta dinheiro, mas não é bem assim. Quando você deposita na poupança, você aplica na poupança, ou você investe num CDB, que é um certificado de depósito bancário, você está emprestando dinheiro para o banco para ele emprestar para outras pessoas. Entenderam? Então, por exemplo, você tem R$1.000. Eu vou comprar um CDB lá do banco e o banco diz que vai me pagar um pouco mais do que a poupança, mas só que eu posso resgatar esse dinheiro só daqui a 2 anos.
Ora, você não pode mexer. É o acordo que tem entre você e o banco, é feito o contrato online, isso hoje é feito por aplicativo, né? E você não pode mexer naquele dinheiro, né? Durante 24 meses. Por quê? Porque o banco ele vai emprestar aquele dinheiro que tomou emprestado de você, por exemplo, ele vai te pagar uma taxa de 1%, que é maior do que a poupança, ao mês. Ele vai emprestar para alguém o quê? A 2%, que está precisando. Então o banco ele fica como intermediador da negociação. E adivinha? Ganha muito dinheiro com isso. Eles ganham muito dinheiro com isso. Tá bom? Então aqui você tem um retrato dos seus investimentos. E aí, como eu disse para vocês, todos esses gráficos que você usou, vem para cá, ó. Alimentação, transporte, saúde, habitação, imposto, educação, investimentos. Vem tudo para cá e você vai ter um total aqui de quanto é que você tem de despesa naquele ano, de previsão de despesa. E aí sim você olha para o último gráfico, para o primeiro gráfico, que ele vai lançar automaticamente as despesas. Quer ver aqui, ó? Em junho, olha só quanto é a despesa em junho aqui. Vamos lá. Do primeiro mês, em junho. Ó. 1.202,60. Tá? E aqui, 1.202,60. Ele traz esse valor para lá automaticamente. Tá bom? E aí você tem uma ideia de acompanhar. O ideal é que suas despesas sempre se mantenham numa constância. Tem meses que aumenta um pouquinho? Claro que aumenta, né? Você tem férias, etc. Você vai gastar um pouco mais, ele aumenta um pouco, tá? Mas no geral, o que tem que aumentar é o quê? É o seu caixa final. Essa linhazinha azul tem que estar aumentando, tá bom? Suas receitas também podem permanecer constantes. Mas isso aqui, o caixa final, não pode ser uma ascendência, não pode ser negativo. Tá bom? Então, gente, esse é o nosso trabalho, né? Nós vamos ter que apresentar quando retornarmos, tá bom? Espero que essas orientações tenham sido produtivas para os senhores, né? Não vamos desanimar, é um momento que o mundo está vivendo de forma diferente. Nós vamos ter o nosso novo cotidiano retornado daqui, se Deus quiser, 1 mês, 2 meses, né? Nós vamos retornar ao nosso novo normal, né? E com fé em Deus nós vamos passar por essa. Já estamos passando, já somos vitoriosos, tá bom? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, revejam o vídeo, vejam de novo, entrem em contato comigo e qualquer coisa, estamos aí para auxiliar, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.